Olá, eu sou o professor Roberto de Geografia e hoje vamos ver mais um tema bem interessante. Qual é o tema? Recursos hídricos, consumo e desperdício. Vamos lá? Vamos aprender com o professor Roberto? Bem, alunos, como vocês sabem, os recursos hídricos são um elemento muito importante para a nossa vida. Mas alguns alunos podem se perguntar, professor, o que são recursos hídricos? Calma, eu explico. É a oferta de água que nós temos, tanto de águas superficiais, acima do solo, como águas subterrâneas, aquíferos, ou também alguns falam lençóis freáticos, tá ok? Só que a água, ela tem diversas funções na nossa vida. Então, assim, como vocês podem observar, a água, ela tem diversas funções na nossa sociedade. Por exemplo, temos para abastecimento, que você está vendo ali na primeira figura, né? O nosso uso doméstico, consumo, tomar banho, cozinhar alimentos, produção de energia, pois boa parte da nossa energia ela vem das fontes das hidrelétricas, ok? E também para a agricultura. É nela que nós cultivamos os nossos alimentos, então temos que usar muita água para o cultivo de frutas, verduras. Afinal, as frutas possuem água, né, no seu conteúdo. Então, amados, nós podemos perceber que a água ela é um elemento muito importante na nossa vida. Só que o problema é que o Brasil, apesar de ter uma boa oferta de água, mais ou menos ali uns 12% da oferta de água mundial, nós não usamos esse recurso de maneira certa, né? De uma maneira mais consciente. O Brasil possui uma abundante oferta de água. Só que o problema é que a água ela se encontra de maneira desigual no nosso território. Por exemplo, boa parte da nossa água se encontra na região norte, que também é a área que tem menos população, ok? E como nós podemos ver também, o Brasil ele precisa urgentemente de uma política de um uso consciente desse recurso tão precioso. Então, o Brasil que ele possui diversas bacias hidrográficas, mas devido ao nosso tempo ser um pouquinho curto, vou falar de uma que eu acho que ela é muito importante, sobretudo para o Nordeste, é a Bacia do São Francisco. Então, gente, a Bacia do São Francisco, né, tem como seu rio principal o Rio São Francisco, óbvio, que ele abastece os estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Recife. É muita coisa, hein? E ele é muito importante, por quê? Porque ele é um rio perene. Mas, professor, o que é um rio perene? Simples, é um rio que não seca. Ele até pode ter momentos que ele fica com menos água, o nível de água dele abaixa, mas na época de cheia, que ele chega a transbordar. Mas por que ele não seca? Simples, porque ele tem aquilo que eu tinha falado no começo da aula, a questão dos aquíferos ou lençóis freáticos que abastecem esse rio. Então aqui está o rio, então tem essa água no subsolo que vai abastecendo ele. E ele é importante porque próximo a ele nós temos vários rios intermitentes ou rios temporários. Mas, professor, olha que termos difíceis que você está usando, explica pra gente. Vou explicar. Rios intermitentes são rios que eles secam durante o período da seca. Por quê? Eles não são abastecidos por essas águas subterrâneas, por exemplo, que o Rio São Francisco tem, tá ok? Então, que ele também é muito importante para as populações do interior, do Nordeste, porque em épocas de seca as pessoas fazem açudes para tentar acumular um pouco de água para consumo, para dar para os animais beberem. Então, gente, eu quero falar agora um pouquinho sobre o mau uso dos recursos hídricos. Aí tem dois fatores muito importantes no nosso caso da questão hídrica, né, que é a poluição e o desperdício. Infelizmente, no Brasil se desperdiça muita água mesmo, né? A gente escova o dente e deixa a bica aberta.
A gente vai tomar banho, deixa o chuveiro ligado. Não pode, gente. Você não imaginou a quantidade de litros de água que você está gastando. Fora as pessoas que ficam com a mangueira enxaguando lá a calçada durante horas e horas e horas e horas a calçada. Gente, temos que ter um uso mais consciente. Eu queria aqui quebrar um pequeno paradigma, né, um modelo para vocês, que é o seguinte. Você já ouviu falar que a água vai acabar? Meu Deus, a água vai acabar. Calma, eu vou explicar. Não é questão que a água vai acabar. A questão é que a água potável está se esgotando. Por quê? A água, ela funciona segundo um sistema de um ciclo hidrológico, que é o quê? Nós temos lá os mares, os rios, os lagos. A água, ela evapora, chama-se processo de evapotranspiração. E depois ela se precipita no solo, nos rios, nos oceanos. Só que o problema é que o homem, ele está degradando esses recursos de água. Por quê? A água potável, ela é muito escassa. Mas como que eu posso mostrar? Ah, eu já sei. Vou pegar o globo para dar um pequeno exemplo, ok? Então, alunos, vou pegar aqui o globo para mostrar a vocês. Por exemplo, vocês podem ver aqui, tá vendo que essa parte, toda a parte aqui azul é água, né? Então, o nosso planeta tinha que se chamar planeta água, tá vendo aqui, ó? Maior parte da superfície terrestre é de água. Só que o problema é que boa parte dessa água aqui, ela é salgada, então tem que ter um processo de dessalinização. Isso é muito caro. Ou então a água está em geleiras também. A água realmente potável, né, que se encontra, por exemplo, em rios e lagos, ela corresponde a menos de 1%, gente, 1%. Então, assim, nós podemos observar que a disponibilidade de água potável ela é muito baixa, é menos de 1%. Então, nós temos que ter um uso mais consciente desse precioso recurso, tá ok? Opa, tem mais uma coisa aqui que nós temos que falar. É o quê? É a questão da geosmina e da SEDAI. Vamos lá, na tela. Ah, gente, eu esqueci de falar das matas ciliares, vocês me perdoem. Gente, me perdoa. Pessoal, na nossa cidade, nós temos uns rios que a gente chama de rios urbanos. Infelizmente, são rios totalmente, vamos lá, palavrinha difícil, deteriorados. Então, nós fazemos o quê? Para nós preservarmos esses rios, entre diversos fatores, nós podemos fazer o quê? Nós podemos preservar as matas ciliares, que é essa franjinha de vegetação que vocês estão vendo. Por exemplo, por que é mata ciliar? As mulheres devem saber muito sobre a questão dos cílios, né? De pintar os cílios, fazer os cílios. Mas para que servem os cílios? Para nos proteger, né? Essa partezinha aqui, para nos proteger da poeira, da sujeira de entrar nos nossos olhos. Então, essa vegetaçãozinha que você está vendo aí no slide mais uma vez, espera aí, vamos lá. Isso, produção, muito bom, produção. A produção aqui é rápida. Essa vegetação, ela funciona como um cílio, por isso que é ciliar. Então, essa franjinha, ela protege o rio de que caia detritos, areia, que ele seja assoreado, tá ok? Ok, produção? Agora é para falar Agora é? Vamos ver. Espera aí, produção. É isso aí, vamos lá. Na tela, mostra aí. Pessoal, durante um bom tempo, nós tivemos um sério problema com a questão da geosmina e do abastecimento de água da SEDAI, tá ok? Então, vocês podem ver aí, do lado direito, nós temos um rio ali bem degradado, né, um rio assoreado, e do lado esquerdo, um copo de água com uma substância meio duvidosa, né? Mas beleza, voltando para mim aqui. Geosmina, o nome, ele é interessante, ele significa aroma da terra, perfume da terra, é até um nome bonito. Por quê? Por exemplo, quando você passa por um lugar que não tem asfalto, que é terra, né? E aí começa a chover, você sente aquele cheirinho de terra molhada. Então a geosmina provoca isso. Só que no caso dos rios, por eles estarem muito deteriorados, né? Com muitas coisas
tóxicas, esgoto, poluição, acontece o quê? Essa geosmina acaba se proliferando, porque são cianobactérias, se não me engano, e isso é um sinal de que o rio está poluído. Não é a geosmina em si que faz isso. Ela é uma consequência de uma poluição muito grave. E o que tem acontecido? A SEDAI, nas últimas décadas, não tem tido um investimento, né, para um melhor tratamento dessa água. E o problema também é que, basicamente, a água que a gente está usando é de esgoto. Então, a SEDAI é um sistema para tratar água, não esgoto. Então, tem todo um problema que é um conjunto. Falta de investimento, falta de manutenção, mau uso, poluição, falta de saneamento básico, rede de esgotos decente. Então, é uma série de problemas que configura isso. Infelizmente, a nossa cidade, ela carece de uma política ambiental. Dá uma olhadinha nesse rio aí. Isso é um rio, gente. Por incrível que pareça, um rio totalmente poluído. Então, como eu tinha falado no início, não é que a água vai acabar. As fontes de água potável estão se esgotando em ritmo alarmante. Então, queridos, o problema é esse, é que se nós não tivermos uma política séria de consumo consciente e de um uso consciente, tanto das pessoas, do uso doméstico, das indústrias, infelizmente, a nossa oferta de água vai ficar cada vez mais escassa. Isso é um sério problema, ok? Então, meus queridos, eu queria encerrar essa aula com um desafio. Um desafio. Como é esse desafio? Vou mostrar aqui na tela. Qual dos setores abaixo consome mais água? É o setor doméstico? É o nosso consumo diário das casas? É a agricultura? Ou é a industrial? Vamos lá, olha aí a telinha, tá? Para vocês gravarem. Quem consome mais água no Brasil? É o uso doméstico? Letra B, agricultura? Ou C, industrial? Voltando para mim aqui, olha o tempo, hein? O tempo está acabando da aula, hein? Olha o tempo, hein? Vou dar um tempinho. Pensa aí, hein? Vamos lá. Acabou. E aí, vamos ver qual é a resposta? Vamos ver no próximo slide. Será que você acertou? Será que você acertou? Vamos lá, próximo slide. É a letra B, agricultura, tá aí, ó. Olha o textinho aí, ó. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a atividade que mais consome água é a agropecuária. Sozinho, esse setor ele é responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano, seguido pela indústria com 22% e, por último, o uso doméstico com 8%. Voltando aqui. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Vamos nos ver outras vezes, como eu falei lá na outra aula, que eu era um pouco gago, né? Mas isso não me impede de dar aula, não permita que alguma limitação que você possa ter te impeça de realizar os seus sonhos, tá ok? Então, pessoal, se cuidem, façam uso consciente da água, usem a máscara, álcool em gel, tá bom? Eu quero me despedir aqui de vocês com a minha claquete aqui, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Tchau.